eu comecei a trabalhar, né, no mundo corporativo muito nova. Eu comecei com 20 anos de idade. E assumi várias responsabilidades numa empresa que chegou a ter 150 funcionários, né? Eu tinha a responsabilidade da parte administrativa, eu tinha o RH embaixo do, digamos assim, desse braço da empresa. Eu, por muito tempo, eu cuidei da ISO 9000 da empresa. Então, assim, eu tinha um envolvimento na empresa, digamos assim, na primeira linha. Só que, quando eu voltei para o Brasil, ok? De alguma forma, esse trabalho ele começou a não fluir. E isso aconteceu, a virada de chave foi muito interessante, Lídia, porque eu estava um dia na minha casa, olhando para a casa que eu desejava, os filhos, né, aquela organização da forma como eu tinha desejado. E eu estava tomada de um vazio. Uau. Um vazio, mas um vazio que era, se eu naquele momento eu não tivesse tido a consciência que eu precisava criar algo para modificar aquilo, provavelmente eu teria adoecido. E foi nesse momento que a terapia quântica chegou na minha vida. Porque diante desse vazio era quase como se não tivesse mais uma energia que desse motivação. Porque eu tinha num determinado momento na minha vida percebido que eu tinha desejado um sucesso profissional, um casamento, 5 filhos, uma boa casa, conforto. E eu estava diante daquilo tudo e eu não tinha desejado nada mais. E aquilo, e eu vejo que hoje as pessoas falam muito de meta, né? Existe uma meta estática, ok? Que é aquela de você dizer assim, eu quero uma casa, eu quero um carro. E existe aquela que precisa movimentar tudo isso. Porque o carro, por si só, é um carro. Mas o que tem por trás disso tudo? Quando eu percebi que eu estava diante de um cenário que não existia mais o que me motivaria a prosseguir tudo isso, além da criação dos filhos, né, pessoal? Porque era todo mundo pequeno naquela hora. Mas eu falei, ok, e o que mais tem além disso? Quando eu fui procurar a terapia quântica, eu fui buscar... Um porquê? Eu fui buscar um porquê. E eu percebi que quando eu caminhei nessa busca, né, e fui o propósito, mas esse propósito, onde eu cheguei, gente? Eu cheguei no momento em que esse tal propósito que todo mundo busca, como seria a gente botar leveza nele, Lídia, e perceber que o propósito é viver. A simplicidade da vida. A gente fica querendo coisas mirabolantes. O próprio filme do Soul fala isso, né? You guys wasting your time. Estão perdendo tempo. O propósito é viver. É estar no presente. E eu estava com aquele momento ali sem sabe, era um vazio muito estranho. E quando eu percebi, né, a minha habilidade de gerenciar bastante coisas ao mesmo tempo, da minha tranquilidade, de buscar uma consciência nesse movimento da vida, né? Porque a física quântica, né, a terapia quântica não é nada mais, nada menos do que a mecânica de Deus, né? É a mecânica de toda essa energia que movimenta o nosso planeta. E qual que é o objetivo principal da terapia quântica? É a gente estabelecer um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Quando nós percebemos que tudo é o agora, que o passado não existe. É viver no presente. O passado não existe, o futuro não existe. A única coisa que nós temos é o agora. Porque o passado e o futuro, pessoal, ele só existe onde? Na nossa mente. É o único lugar que ele existe. No dia que eu não estiver mais aqui, junto comigo, vai tudo aquilo que estava somente em mim. Ele só existe na minha mente. E quando a gente vive uma vida na mente, a gente se desconecta o quê? Do presente. Porque na mente tem o passado e o futuro. O presente está o quê? Nesse momento que nós estamos vivendo. Então foi justamente... Ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado. Ok? Quando eu percebi que nessa mecânica da vida, encontrar essa harmonia era estar presente.
Então, você pode dizer que encontrar esse presente, ou trazer consciência para as pessoas desse presente, é o seu propósito? O meu propósito, Lid, é levar essa consciência para o maior número de pessoas. Porque o que eu percebo hoje, que muitas patologias que tem por aí, elas vêm de um desequilíbrio emocional que acaba criando, ok, disfuncionalidade no nosso corpo. Então, quando a gente consegue perceber, né, como a gente pode equilibrar corpo, mente e espírito, algumas doenças, elas passam como um passe de mágica. Porque as transformações são muito profundas. Quando a gente se liberta de emoções nocivas no corpo, geralmente elas são psicossomáticas, elas começam todas aqui. Quando a gente se liberta delas, abrindo mão de um passado ou da ansiedade do futuro, mas curtindo mais o nosso agora, muitas doenças que hoje a medicina lida, ok? Elas começam a ter, digamos assim, resultados em tratamentos. Vários pacientes que eu tive a oportunidade de tratar nesse período, ok? Que tem a terapia tradicional, que segue os seus protocolos, mas com algumas ajudas, ok? De tratamentos emocionais paralelos, a gente teve resultados de pessoas que estavam, às vezes, em tratamentos há anos. Uau! Por quê? Porque a quântica é o agora. Ok? Então, não chega pra gente eliminar nada, não chega pra gente... A gente fala muito isso, né? Não é julgar nem falar sobre o certo ou o errado. É perceber onde está o seu equilíbrio. Onde você se prendeu, que você abriu mão do maior presente, que é o teu agora. Onde você se encontra nesse momento? A minha preocupação é da criação dos meus filhos, mas como é que está a tua relação diária com teus filhos? Se você vive, às vezes, na corrida do rato, né? Na preocupação do futuro. E você não cuida do agora. Então, quando a gente começa a dar uma ordem, né? Colocar esse processo, cada um no seu lugar, várias situações vêm completamente, digamos assim, atualizadas. Situações de saúde, relacionamentos familiares. Então, assim, ela é totalmente sobre corpo, mente e espírito. Nossa, que legal, doutora, isso que você falou. Deu uma aula pra gente, né, gente, sobre presente, passado e futuro. Baseado em viver nesse presente, né, nesse Sim. presente. Agora, eu queria perguntar uma coisa. Você já teve uma epifania? Várias. Um dos maiores presentes que nós temos quando estamos em estado de presença é poder escolher aquilo que está disponível. Porque quando a gente vive no passado, a gente cria uma vida como num disco furado, num looping. Por quê? Porque a gente vive naquele tempo que não existe mais, gerando emoções sobre aquilo e a vida não manda. Quando nós estamos em estado de ansiedade no futuro e com emoções sobre isso, geralmente, gente, o estado de ansiedade, ele vem de uma preocupação. Porque você concorda, Lid, que se a gente está projetando um futuro sobre as férias maravilhosas que a gente pode organizar, ninguém fica com palpitação ou com síndrome de pânico? Geralmente as pessoas estão bem contentes, né? Porque mês que vem eu vou sair de férias. O estado de ansiedade, ele está atrelado a uma preocupação de futuro. Então, quando você está em estado de presença e projetando o futuro que você deseja, as epifanias, elas fazem parte da sua realidade. Porque num estado de presença, eu posso escolher os meus projetos. Num estado de presença, eu posso escolher, digamos, as coisas que eu desejo manifestar na minha vida. Mas, Dri, me explica um pouco melhor. O que fica confuso na minha cabeça é que manifestar algo é presente ou é futuro? Não é futuro? Manifestar é uma escolha do presente, ok? Com uma certeza, ok? É como você pedir ao Pai. E já ter a certeza. Uma bicicleta e ter a certeza que Ele não vai te negar.
E a coisa que eu percebo é que todas as minhas escolhas, quando elas estão conectadas para um bem comum, que não é algo para o meu umbigo necessariamente, mas é algo que aquilo vai me trazer alegria e que aquilo eu vou poder servir, eu vou poder... São coisas que acontecem em automático. Às vezes, gente, elas são até quase constrangedoras, porque você começa a fazer mágicas na sua vida. Senhorita maga. Começa a fazer mágica, porque toda vez que você se engaja com a energia do presente, para uma entrega, para um todo, para o reino de nós, como eu chamo geralmente, são presentes que você manifesta em continuação na sua vida. Que interessante, gente. Acho que a gente não tá manifestando direito. Porque a ideia de manifestação parece que é algo no futuro, mas na verdade é viver o presente. É viver o presente agora, escolhendo com consciência. Porque o que é o presente? É um presente. Se a gente já olha pro nosso dia, gente, eu costumo começar o meu dia assim, gente, agradecendo a bênção de mais um dia. Porque é aquilo que a gente tem. O que eu posso escolher hoje, como eu posso contribuir com outras pessoas hoje, como a minha presença pode ser uma contribuição na vida de uma outra pessoa. Interessante. Então, quando você está engajada com esse estado de presença, você vai perceber o outro que de repente está do seu lado. Quando você está, às vezes, preocupado com o futuro, às vezes você não reconhece a pessoa que está do seu lado, que está, às vezes, é uma palavra, né? Uma palavra, um abraço, algo.